A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, neste canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, eles possam dar uma aula mais completa, mais robusta, uma aula cada vez melhor para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Nós usamos o material da editora Betel, a revista trimestral da editora Betel, e nesse quarto trimestre de 2025 nós estamos usando a revista que está falando sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Esse material foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira e tem nos abençoado muito, trazendo a história, a vida, o comportamento de vários personagens bíblicos que trazem grandes lições para nossas vidas. Então hoje, meu irmão, na lição de número 10, nós vamos falar sobre a lição de número 10, que vai trazer como título Pedro, Deus transforma impulsos em missões. Então nós vamos ver aqui em missão. Deus transforma impulsos em missão. Então nós vamos ver através da vida de Pedro como Deus trabalhou, como Deus fez transformações na vida de Pedro para que ele pudesse ser um grande discípulo, um grande apóstolo e um grande desbravador do Evangelho. E a vida de Pedro ela é muito interessante para nossas vidas também, traz grandes lições. Ele é um personagem bíblico que se parece muito conosco, meu. Que muitas das vezes a gente tem momentos grandes de fé, grandes de ousadia na fé, e muitas das vezes a gente também está mais frágil, a gente está mais fraco e não tem aquela ousadia novamente. Então Pedro ele mostra para nós a grande oscilação na vida do ser humano quando se tange com o olhar da fé. Então você vê que muitas das vezes na nossa caminhada cristã é a mesma coisa. Tem época, meu irmão, que você está um leão na fé, que você é ousado, que você fala, que você faz, que você vai estar sempre na obra, mas tem época que às vezes o cansaço bate um desânimo, alguma coisa acontece. Então muitas das vezes a gente tem uma oscilação na fé, como nós vemos com Pedro. Então ele é um personagem que nos mostra que o ser humano tem essa dificuldade, tem essas oscilações de personalidade, mas que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos conhece na essência, meu irmão. Então Ele não nos trata por uma foto, por um momento, por um deslize. Deus nos trata por um conjunto, por uma essência, porque Ele nos conhece antes mesmo de ser formado. Então, meu irmão, a vida de Pedro vai nos mostrar que Deus não erra no seu chamado. Deus sabe como a pessoa vai ser usada e Ele é poderoso para usar a pessoa conforme a sua personalidade. Então, quando Deus chamou Pedro, quando o Senhor Jesus chama Pedro, Jesus já sabia as características de Pedro. Jesus já sabia que ele era impulsivo, que ele era colérico, que ele era energizado, que ele era vigoroso. Jesus já sabia. Mas o que Jesus fez? Chamou por saber a essência e sabia que se ele fosse bem trabalhado como uma pedra bruta, como um precioso diamante, fosse bem trabalhado, o resultado seria uma excelente joia. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Pedro e que nós vamos ver aqui na lição. Então ele traz o texto áureo, vamos lá na epístola de 2 Pedro, capítulo 1, verso número 1, que vai dizer: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui você vê Pedro escrevendo uma carta para os outros cristãos também, para orientar,
principalmente contra os falsos mestres. Então essa segunda carta de Pedro tem esse foco, e aí você vai ver um homem lá simples, indouto, um homem que negou a Cristo, um homem que naufragou na fé ali naquele episódio da tempestade, e você vai ver agora esse homem formando, fazendo cartas para orientar outros cristãos. Então você vê como Deus vai trabalhando na vida do cristão e usa dentro da sua própria personalidade. E aí nós vamos ver a verdade aplicada. O Senhor Jesus continua chamando e transformando vidas para que sejam da família de Deus e suas testemunhas até os confins da terra. Exatamente o que fez com Pedro. Chamou Pedro, transformou Pedro, poliu Pedro, melhorou a personalidade de Pedro, canalizou tudo que ele tinha de bom para o lugar certo, e aí você vê ele sendo o quê? Testemunha de Cristo até os confins da terra. Você vai ver Pedro sendo testemunha, tanto é que nós estamos falando dele hoje, muitos anos depois da vida dele, porque ele é testemunha do que Deus pode fazer na vida de alguém, para depois esse alguém fazer na vida de outras pessoas o que Jesus fez na vida dele. Então, assim como o apóstolo Paulo diz que nós somos carta de Cristo, então Pedro é uma carta, mostra para nós como Jesus chama, como Jesus trabalha, como Jesus transforma e qual é o resultado dessa transformação no reino de Deus. Então nós, meu irmão, no dia de hoje, nós precisamos o quê? Mostrar esse resultado na vida de outras pessoas, ser testemunha de Cristo, como Cristo trabalhou, como Cristo melhorou nosso caráter, como Cristo conteve os nossos ímpetos, canalizou para o lugar certo, e você vai poder dizer, antes eu fazia assim, hoje eu faço dessa maneira, porque Jesus me transformou. Continuo a mesma pessoa, com a mesma personalidade, só que agora tratada por Cristo, canalizada por Cristo para fazer a obra do Senhor. Então destaque isso aí para o seu aluno, porque é assim que a gente precisa ser, tratado por Cristo e agora transformado por Cristo para fazer a obra do Senhor. Então destaque isso aí para o seu aluno. Texto de referência, as duas cartas de Pedro, né? O primeiro, nós falamos da segunda carta lá no texto áureo, e agora no texto de referência a primeira carta, o capítulo 1, verso 13 ao 15, e o capítulo 2, verso de 1 a 3. Então assim a gente vai, durante a lição, ver como Jesus trabalhou na vida de Pedro e o resultado desse trabalho. Por isso a Bíblia diz, venha como estás. Por quê? Porque é Jesus que transforma. Então a pessoa chega, cheia de carrapicho, toda alterada, o Senhor limpa, o Senhor polhe, o Senhor trabalha. É um processo, não é de um minuto para o outro, como nós vimos na vida de Pedro. 3 anos e meio caminhando com Cristo, Jesus arrumando, em alguns momentos ele dando, destaque à fé de Pedro, em outros momentos Pedro fazendo coisas erradas, e você vai vendo ele oscilando na fé durante o processo de polimento, num processo de lapidação. E aí depois você vai ver Pedro transformado, pronto, como uma joia preciosa, pronta para trabalhar na obra do Senhor. É assim que Deus faz. Aguente o processo, suporte o polimento, suporte o que Deus está preparando na sua vida, trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Foi isso que Jesus fez. Primeiro trabalhou em Pedro, para depois ele trabalhar através de Pedro. Então foi isso que Jesus faz na vida daqueles que o confessam, daqueles que ele o chama. Então destaque isso para o seu aluno. Daí no capítulo 1 ele vai falar sobre a origem de Pedro. Como um diamante bruto nas mãos do Senhor, ele personificou, transformou a vida de Pedro, daqueles que se submetem ao seu agir. Pedro se submeteu, deixou Jesus trabalhar, Jesus foi trabalhando, transformou a vida de Pedro. Ele nasceu, meu irmão, na cidade de Betsaida, aí ele era galileu, na vila de pescadores, um homem simples,
chamado Simão Pedro, que depois Jesus vai chamar de Cefas, que quer dizer pedra. Então você vê que Jesus chama os simples, chama aqueles que não têm muito destaque, as coisas simples, para confundir as complexas, aqueles que chamam os simples para confundir os sábios. Jesus tem disso mesmo. Por quê? Porque ele não vê pelas circunstâncias, ele não vê como o homem vê, ele vê a essência, ele vê por dentro, ele sabe a estrutura daquela pessoa e por isso ele escolhe, por isso ele chama dessa maneira, né? Depois a gente vai ver que os convertidos fortalecem os irmãos, né? Então Jesus mesmo falou: Pedro, quando tu te converteres, tu confirma teus irmãos, tu vai ajudar, tu vai melhorar, tu vai fortalecer as outras pessoas. Exatamente o que Jesus espera de nós. Nesse momento, Pedro ainda estava sendo trabalhado, ele já era discípulo, mas ainda não era convertido ainda tinha muito da sua carne, da sua visão agindo. Então isso ainda não é conversão, porque quando a gente se converte, agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então aí é o ponto de conversão, quando você se deixa conduzir pela presença do Senhor. E Pedro nessa época aqui ainda tinha muito dele, das suas vontades. Por isso Jesus está falando: quando tu te converter, quando o processo de lapidação acabar, você vai poder confirmar a fé dos irmãos. E é exatamente o que acontece. Depois disso, ele se torna um apóstolo, e aí ele vai confirmar, ele vai pregar, ele vai abençoar, ele vai ser testemunho para que outras pessoas também sejam cristãs, né? Então ele ficou pronto para fortalecer a fé de outras pessoas. No tópico 1.3 vem um episódio muito clássico na história de Pedro, que é o que todo mundo conhece, que foi Pedro negou a Jesus, né? Então você vê aqui que inicialmente ele, no seu ímpeto, quando Jesus vai dizer que o Filho do Homem seria entregue aos pecadores, que seria morto, Jesus estava mostrando ali o que iria acontecer. Pedro vai se levantar e vai dizer: não, eu vou contigo, se morrer eu vou morrer contigo, eu vou junto, vamos estar e tal. O ímpeto da carne. Mas Jesus sabia que ele ainda não estava pronto, ele ainda não tinha a fé suficiente para entregar a sua própria vida junto com Jesus. Jesus sabia que quando a coisa apertasse, ele ia sentir medo, ele ia entregar os pontos. Por isso Jesus vai dizer: olha, Pedro, a tua intenção é boa, você está com um ímpeto bom, mas ainda não tem a estrutura para suportar esse tipo de processo. Por isso eu te digo, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, porque quando a coisa apertou, ele ainda não estava estruturado espiritualmente para suportar aquela pressão. Mas é interessante que Jesus já sabia disso, meu. Jesus já conhecia. E quando Pedro nega a Cristo, ele vai sentir o que? O arrependimento. Ele vai sentir aquela dor, aquele amargo, aquele gosto ruim. E é interessante que Jesus, meu irmão, perdoa. E é aí que é o ponto. Olha que situação. Pedro deixou o mestre numa situação muito difícil, na hora que o mestre mais precisou, na hora que Jesus mais estava no sufoco, Pedro abriu mão, Pedro não estava junto. E aí o que aconteceu? Negou a Cristo. Imagina a dor, imagina o que Jesus deve ter sentido daquele homem que estava sempre com ele ali, com ímpeto, né, vigor, e naquele momento não conseguiu. Mas o Senhor, ele é grandioso em perdoar. Por isso eu quero te dizer nesta manhã: olha, se você falhou, se você teve um deslize, creia, Jesus é fiel para te perdoar. Não é necessário você desistir, não é necessário você parar. Volte para o Senhor, não desanime, volte, peça perdão e recomece mesmo, restaure. E aí você, como perdoado, você como transformado por Deus, você vai fazer coisas grandes na obra do Senhor, como Pedro fez. E é interessante, meu, que aí Jesus, quando vem ressurreto, aquela fase passa, e ele encontra Pedro novamente. Pedro já devia achar que o Senhor não ia querer mais ele, não ia querer mais nada, e ele já estava querendo voltar a ser pescador, jogar toalha, achando que aquele erro não dava direito a ele mais de ser discípulo apóstolo de Cristo. Isso é mentira do diabo, meu. Exatamente isso que o inimigo faz.
quando a gente falha, quando a gente erra, o inimigo lança no nosso rosto e fica acusando, dizendo, não dá mais para você, você arregou, você negou, você falhou, você caiu, acabou, não tem como tu ser mais discípulo de Cristo, não tem como você ser mais apóstolo, olha o que tu fez. Mas Jesus nos dá uma grande lição, que ele é fiel para nos perdoar, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Então quando ele encontra com Pedro, olha o que ele faz. Pedro, tu me ama, Pedro? Jesus, ele não está lançando no rosto, pô Pedro, tu me negou lá, hein? Olha que situação, olha o que você fez, você que dizia que era isso, que era aquilo. Jesus não lança no nosso rosto a nossos erros, ele só quer saber se a gente o ama, se a gente quer continuar com ele. E foi isso que Jesus fez para Pedro. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, o Senhor perdoou 3 vezes e fortaleceu a fé de Pedro, quando ele diz, tu me ama, ele, eu amo, Senhor, eu amo, Senhor, eu amo. Aí que vem a grande lição, o perdão completo. Jesus perdoou e colocou Pedro como pastor, meu irmão, colocou Pedro como líder da igreja, como apóstolo, como responsável pela grande obra que Jesus veio fazer, que foi criar a igreja. Veio salvar o povo para ser um corpo, para ser um povo diferente, e colocou justamente o Pedro, que tinha negado, que estava ali desanimado. Jesus coloca ele no posto mais alto, Jesus retorna ele para o ministério num ponto mais alto daquela tarefa. Isso fortalece a vida de Pedro. Por isso a gente precisa entender, perdoar e voltar a conviver, perdoar e colocar aquela pessoa, amassar uma borracha e seguir em frente. Jesus não perdoou e disse, agora Pedro, tu vai ficar lá no fim da fila, eu te perdoo, tal, mas ó, comigo aqui perto, tu não participa mais não. Próximo de mim, tu não fica, tu me negou, então te perdoei, fica lá no final da fila, vou chamar outro, vou botar João, vou botar Tiago, que eram meus amigos também, e vou ver outra situação. Não, o Senhor dá uma grande lição para a nossa vida hoje. Quantas pessoas, meu irmão, por causa de um deslize que você dá, por uma palavra errada, te colocam na geladeira, te colocam longe, você não pode mais falar, você não pode mais fazer. Olha aqui Jesus dando a grande lição. Nós temos que aprender com o mestre, meu irmão. Jesus não tratou Pedro só por aquele incidente, não tratou Pedro só pelo momento do negar, não tratou Pedro só por causa do erro que ele cometeu. Jesus tratou com Pedro pela essência do amor que Pedro tinha por ele, meu irmão. Jesus sabia que Pedro o amava, Jesus sabia que na essência, no fundo, Pedro que iria fazer tudo pelo mestre. Naquele momento ele fraquejou, meu, mas Jesus conhece o nosso interior e não nos trata pelo nosso momento, pelo nosso deslize. Por isso a gente tem que aprender a lidar com nossos irmãos também. Você que é líder, você que é pastor, você que está na frente de um departamento, não trate a pessoa só por um erro, por um momento que ele errou ali, que te decepcionou, que fez alguma coisa que você não gostou. Meu irmão, perdoa e coloca de volta, coloca no novo serviço, coloca para funcionar de novo e segue a vida sem ficar olhando para o erro. É isso, esse tópico aqui tem que ser destacado com nossos alunos aí na escola bíblica. Nós precisamos aprender a perdoar como o Senhor Jesus perdoa. Não ficar preso naquele erro, naquele deslize, é perdoar e seguir em frente, botar a pessoa para caminhar contigo de novo, porque grandes coisas, grandes obras ele vai fazer, porque agora Pedro, meu irmão, ele tem agora o quê? O impulso, o ânimo de entender que Jesus o perdoou e deu uma nova chance para ele fazer um grande trabalho. Por isso agora Pedro, ele vem mais animado, vem mais forte, fortalecido e se torna o grande apóstolo Pedro que nós conhecemos, ousado, impetuoso, agora firme na fé, um homem transformado. E você vai ver que depois desse episódio aqui, ele é outra pessoa. Agora ele não nega mais, agora ele bota a cara, ele vai na frente, ele se coloca na frente, ele enfrenta o sinédrio, ele enfrenta o sumo sacerdote, ele vai fazer a obra, ele é ousado, ele faz o poder de Deus agir. Por quê?
porque ele foi perdoado pelo Senhor, e o Senhor deu uma nova chance a ele. Olha que coisa, meu. Olha quanta coisa Pedro fez depois desse perdão aqui, depois dessa situação aqui. Quantas pessoas que estão sendo mortas dentro da igreja, que estão sendo lançadas novamente para o mundo, que poderiam estar fazendo grandes obras dentro da casa do Senhor, mas não foram perdoadas. Não deram uma segunda chance. O cara errou, falou alguma coisa, deu algum problema, jogaram ele na geladeira, lançaram ele fora, e a pessoa desanima e vai viver na mão do inimigo, porque ele está cercando e quer tragar a alma das pessoas. Então, muitas das vezes, a pessoa tinha um talento, tinha um grande potencial dentro da obra, e agora está trabalhando no mundo para o diabo, usando seu talento, seus dons nas coisas do mundo. Por quê? Porque dentro da igreja não fizeram como Cristo, não perdoaram, não deram a segunda chance e não colocaram a pessoa para fazer novamente a obra que ele tinha sido chamado para fazer. Destaque isso para o seu aluno. Isso aqui é um ponto, é um divisor de águas na vida de Pedro. Jesus, ele soube tratar Pedro pela essência, soube olhar Pedro com tudo que Pedro tinha, não ficou focado só naquele momento, perdoou Pedro, não lançou na cara de Pedro em nenhum momento. Jesus fala: aí tu me negou lá, hein? Olha o que tu falou, olha aí o que aconteceu. Não, em nenhum momento. Jesus já tinha visto o arrependimento de Pedro. Jesus vai fortalecer a fé e dizer: tu me ama, ele estava fortalecendo Pedro. Jesus já sabia mesmo, mas estava dizendo para Pedro, para próprio Pedro entender: eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo. Então, Pedro, faz o seguinte, faz a minha obra, vai ser meu líder, vai ser o meu discípulo, vai ser o meu apóstolo, vai pregar o meu evangelho, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa, meu, que coisa interessante. Então, destaque aí para o seu aluno essa mudança, como nós temos que agir como Cristo, como nós precisamos tratar o nosso irmão pela essência e não pelo o deslize. Amém? Destaque isso para o seu aluno. E aí a gente vai para o capítulo 2, de Simão a Pedro. O processo de polimento, o processo desde o chamado até o apostolado, do processo de Simão, um homem impetuoso, um homem colérico, um homem que não pensava, um homem que fazia, um homem que era abrupto, que fazia da forma dele como simples, mas Pedro tinha a essência de querer fazer bem, de querer fazer o certo, de querer agir. Então, muitas das vezes, só precisava só de um polimento, e isso foi o que Jesus fez, né? Então tem todo um processo. Aí vai mostrar aqui para nós, 2.1, ele sendo aperfeiçoado, né? Então Pedro passou por algumas fases, e assim a gente faz. Quando nós somos chamados, quando a gente se converte, a gente vai de um jeito, depois vai oscilando, vai de outro. Jesus vai transformando até chegarmos aonde Ele quer. Então, permite as coisas acontecer, permite tempestade, permite momentos de grande fé, permite momentos de desânimo, para Ele ir transformando e preparando a gente para chegar na onde a gente precisa chegar. Então, Pedro foi aperfeiçoado, é um processo, assim como na nossa vida também. Depois ele vem, ele vai falar sobre a revelação vinda do Pai. Então você percebe que nesse momento Pedro ainda era simples, ainda era Simão, ainda estava começando, e aí havia um questionamento ali. Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Como é que está a situação? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Meu irmão, preste atenção, Deus no céu não ia revelar as coisas para se Pedro não tivesse condições de ser um cristão. Deus não ia revelar as coisas espirituais para um homem carnal. Então você vê que o próprio Deus já sabia que Pedro era, quem Pedro era. Então, mesmo que naquele momento ele estava fraco, mesmo que ele estava meio caído, o que acontece? Mesmo que ele ainda estava meio carnal, Deus já sabia que ele era um homem diferenciado e ia fazer a obra. Então Jesus, o próprio Pai, revelou para Pedro coisas espirituais.
num momento que Pedro ainda não era convertido, ainda não era 100% espiritual, para você ver como Deus nos conhece e nos trata. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, meu. Então você vê Deus revelando verdades espirituais para Pedro, para que a gente saiba que ele conhece a nossa essência e que nós temos condições de ter intimidade com ele, mesmo quando ainda não estamos 100% preparados. Então destaque aí para o seu aluno. E o Evangelho da Graça, né? 2.3, Jesus voltou ao Pai, Pedro agora, apóstolo, pregou uma mensagem genuinamente evangelística no dia do Pentecostes, relatando a história de Jesus. Aqui é a transformação dele. Aqui é depois daquele episódio do perdão, depois daquele episódio onde Jesus manda ele apacentar as ovelhas. Olha o que acontece, o homem foi restaurado, o homem foi transformado, foi modificado e agora ele é um homem ousado. As mesmas características mesmo que ele tinha lá no início, agora estão canalizadas e estão voltadas da forma correta. Agora ele tem intrepidez, ele é ousado no poder de Deus, não mais na sua carne. Olha a diferença. A personalidade continuou, meu irmão, só que agora controlada pelo Espírito Santo, arrumada, aperfeiçoada. É assim que Deus faz com a nossa vida. Não houve uma lavagem cerebral na vida de Pedro, ele se tornou um robô. Ele continuou a mesma pessoa, ele continuou com a mesma personalidade, com os mesmos sentimentos, com as mesmas coisas, só que agora canalizada e potencializada pelo Espírito Santo. É a mesma coisa, né? A gente vê aí nos dias de hoje, por exemplo, o uso da radiação, né? Se você sabe que a radiação é uma coisa ruim, e se você for exposto à radiação, você pode até morrer se não tiver ali uma proteção. Só que o que acontece? Quando ela é usada de forma correta, na quantidade certa, no momento certo, no lugar certo, a radiação ajuda. Tanto é que a gente faz raio-x, a gente faz tomografia, né? A gente trata câncer através de radiação. Tudo porque uma coisa perigosa, uma coisa que não pode ser usada de qualquer maneira, quando transformada e quando usada de forma correta, traz benefícios excelentes. E a mesma coisa Deus fez com Pedro. Tinha as suas características carnais que de forma errada vai cortar a orelha dos outros, vai matar, vai negar, vai fazer essas confusões todas que Pedro fez. Mas, meu irmão, quando usada certinho, quando canalizada e preparada e trabalhada, o que acontece? Ele restaura, ele transforma, ele cura, ele prega, ele converte, ele faz com ousadia o poder de Deus acontecer e faz o chamado para qual ele foi chamado, cumpre o chamado. Então o que aconteceu? O Evangelho da Graça. Depois que Pedro passou por todo esse processo, ele se torna um grande apóstolo, um desbravador, um bandeirante da fé. Olha o que ele vai fazer na primeira pregação desse homem. Na primeira vez que ele vai falar do Evangelho de Cristo, do que Cristo fez, o poder de Deus é usado através dele. O Espírito Santo usa Pedro, a sua boca, os seus lábios, e a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor através do discurso e da pregação de Pedro. Olha que coisa, meu. O que tinha negado semana atrás, há menos de 15 dias, estava lá chorando porque negou. Jesus restaurou, perdoou, alimentou Pedro, preparou Pedro, colocou de volta no ministério. Olha que coisa, meu. Olha o potencial sendo novamente preparado. E agora Pedro, no seu primeiro percurso, na sua primeira pregação, no seu primeiro momento, olha que diferença. Então, meu, preste atenção. Não olha para a vida de Pedro só como negador de Cristo, não. Olha como um grande apóstolo, como ele fez depois do perdão. É assim que a gente tem que tratar. Essa pessoa que às vezes você quer lançar fora, essa pessoa que às vezes deu um deslize e você não quer perdoar, não quer botar ela de volta, ela poderia fazer grandes coisas
na obra do Senhor. Por quê? Porque a pessoa perdoada, a pessoa que recebe uma segunda chance, ela não quer mais errar, ela quer fazer diferença, assim como o apóstolo Paulo. Ele vai dizer que se ele maltratou, se ele atrapalhou o reino, agora ele quer fazer em dobro. Se ele matou cristãos, agora ele quer pregar para fazer novos cristãos em dobro. Porque ele sabe que Cristo deu a segunda chance. Então, pessoas que têm a segunda chance, geralmente elas fazem melhor na segunda vez. Por quê? Porque elas querem valorizar a nova chance que foi lhe dada. Então, foi assim que aconteceu na vida de Pedro. E nós precisamos ser esses cristãos que dão a segunda chance, Infelizmente, nós estamos vivendo uma fase que ninguém quer mais dar a segunda chance. Tratam as pessoas por um erro, por um deslize. A pessoa tem todo um histórico, errou uma vez, acabou. Não é assim que o Evangelho trabalha. Cristo dá nova chance para nós a cada dia Ele vai nos arrumando, nos aperfeiçoando, para que a gente saiba que nós fomos amados, para que a gente saiba que Cristo nos amou, para que a gente possa fazer novamente a obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno aí. E o capítulo 3, agora ele de Simão passou para Pedro. Houve um aperfeiçoamento quando ele vai ali, apacenta as minhas ovelhas. Agora ele é Pedro, Agora ele está transformado, Então ali Jesus também trabalha na vida dele. Então agora Jesus já está, o processo de aperfeiçoamento já está sendo feito. Agora ele vai de pescador para apóstolo. Ou seja, primeiro Deus tratou o caráter dele para ficar na personalidade cristã. E agora ele vai trabalhar não mais nas obras carnais, mas nas obras espirituais. Não mais fazendo o terreno, o cotidiano de pescador, mas sim agora fazendo o espiritual, o transformador de vida, o pescador de alma. Cumprindo o chamado lá do início. Quando Jesus chama ele, diz: a partir de hoje não será mais pescador, tu serás pescador de homem. Foi na hora que Jesus falou isso que ele se tornou o grande apóstolo que foi? Não, teve que passar todo um processo. Mas lá no início, Jesus já sabia que aquele pescador de peixe, ele ia ser um grande pescador de homens e fazer a obra do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. Jesus restaurou Pedro e confiou a ele a missão de apacentar as ovelhas do Senhor. Aí nós vamos ver o 3.1, Pedro anda sobre as águas do mar. Aqui mostra um grande ponto que nós precisamos aprender. Quando Cristo nos chama, quando a gente recebe uma profecia, quando a gente recebe alguma coisa do céu, a gente se anima, nos fortalece. Você sai dali restaurado, você sai animado. Não é assim? Foi a mesma coisa. Quando Jesus falou: vem, Pedro. Olha, ele recebeu a chamada e foi, cheio de fé, e começou a andar sobre as águas. Só que o que aconteceu? Ele, no meio da caminhada, olhou para as circunstâncias, olhou para o vento, olhou para a tempestade e tirou o foco daquele que o chamou. Daí ele vai o quê? Submergir. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quantas das vezes Deus usa profeta, Deus fala conosco, e você sai dali animado, você sai restaurado, mas quando você vê que a coisa passou um dia, não aconteceu, passou 5 dias, não aconteceu, passou 20 dias, não aconteceu, passou 1 ano, ainda não aconteceu, o que acontece? Você vai submergindo na fé e desanimando. Mas o Senhor, o que acontece? Está ao nosso lado, pronto para nos estender a mão, mas a gente precisa chamar, meu irmão. Foi o que Pedro fez. Quando ele estava afundando, quando ele estava submergindo, ele chamou: mestre, ajuda-me, socorre-me. E o Senhor estendeu a mão na hora e puxou Pedro, tirou ele da submergida daquela água e colocou ele de pé de novo, em segurança, dentro do barco. É assim que Jesus faz conosco. Meu irmão, se você está naufragando, desanimando, destaque isso para o seu aluno. Se a fé já não é mais a mesma, fale para ele, ensine a ele que ele ainda pode clamar para o mestre estava do lado. A Bíblia diz que ele só esticou a mão, Jesus estava perto.
Jesus não sai correndo desesperado para salvar Pedro, não. Ele estava perto, ele estava do lado. Quando Pedro clamou, Jesus só esticou a mão e puxou. Então é a mesma coisa para nós. Se você clamar, se você buscar, se você clamar ao Mestre, pedir: Jesus, renova a minha fé, anima novamente, eu não consigo mais ver as tuas promessas cumpridas. A dificuldade, o tempo, as circunstâncias adversas estão cegando a minha visão, e Jesus vai te puxar novamente, renovar as promessas, e você vai voltar a olhar as coisas com os olhos da fé, porque nós precisamos focar em Cristo. Então, se chamar, ele restaura a nossa caminhada. No tópico 3.2, Pedro sai da prisão milagrosamente. Tudo isso que está acontecendo aqui agora está fortalecendo agora a fé. Primeiro, Jesus trabalhou o caráter de Pedro e mostrou que ele o amava para que ele pudesse fazer a obra. Agora, Jesus está transformando, a ministério, está transformando, trazendo testemunhos, trazendo experiências para Pedro com ele no sobrenatural. Olha que coisa interessante. Olha o processo de lapidação que está acontecendo com Pedro. Agora ele já é cristão, agora ele já é convertido, só que agora ele precisa ter o quê? Experiências com Deus. É a mesma coisa na nossa vida. Deus já tratou nossa personalidade, a gente já não fala mais, a gente já não age mais da mesma forma, a gente já se controla mais. Só que o que acontece? Agora a gente tem que passar sufocos para ter experiências com Ele, para mostrar, para você ter autoridade na hora de pregar o Evangelho. Então Pedro primeiro passou pela água, teve a experiência de andar na água, de Jesus restaurar. Agora aqui o nosso comentarista coloca esse episódio da onde ele está preso, então são experiências. Ele vai preso, ele está ali tranquilo, sabendo que Deus está no controle, só que aqui tem um grande ponto. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Esse é o ponto. Destaque para o seu aluno. Ninguém consegue cumprir seu chamado se não houver outras pessoas ajudando em oração. Por isso nós temos que orar pelos nossos pastores, pelos nossos pregadores, pelos nossos professores de escola bíblica, por cada um que trabalha na obra. A igreja, num só corpo, tem que estar sempre em oração. Fortalece, dá sabedoria, ajuda, faz. Por quê? Porque é através da oração que você vai ver o agir de Deus na sua vida, para que você possa alcançar outras pessoas. Então destaque aqui a importância da intercessão contínua da igreja por Pedro. Aqui mora um grande detalhe para nós. Hoje a igreja não está mais tendo esse cuidado com os irmãos. Parece, meu irmão, que nós estamos vivendo uma individualidade, uma indiferença. Se você está preso, você é que se vire na sua prisão. Eu vou seguir, eu estou livre, então vou seguir a minha vida. É exatamente isso que não pode acontecer. Porque se uma parte do corpo padece, se um membro do corpo padece, todo o corpo está padecendo, meu irmão. Aqui é o grande ponto do Evangelho. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja não arredou o pé de orar por Pedro. Não estava orando cada um por eles, não estava cada um pedindo os seus próprios milagres, não estava cada um na sua casa indiferente. Meu irmão, a igreja se fechou, aqueles irmãos se prenderam ali e não abriram mão, se reuniram e era só oração para soltar Pedro. Será que hoje a igreja tem coragem para fazer isso? Nós vemos muitas das vezes, o irmão tá no hospital, aí chega o pedido de oração, a gente faz uma oração rápida ali de 2 minutos e acabou, meu irmão. Ninguém fala mais do irmão no hospital, acabou. E a igreja aqui está falando, Pedro estava preso e eles fizeram contínua oração. Sabe quanto tempo durou isso? E não é relatado. A igreja fez contínua oração até o milagre acontecer de Pedro ser solto. Não foi o Pedro que orou, meu irmão. A Bíblia não diz, Pedro estava dormindo na prisão. Mas a igreja fazia oração, o anjo foi lá onde Pedro estava e soltou ele das prisões. Muitas das vezes, esse irmão que está preso, esse irmão que está em crise, esse irmão que está com problema,
precisa da oração da igreja para esse problema sair. Muitas das vezes não é o que a gente diz, ele que se vira, ele que faça a campanha, ele que faz. Não, meu irmão. Muitas das vezes é a intercessão, é a contínua oração que vai acontecer o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vai descer uma unção. E foi derramada uma unção ali naquela igreja onde eles estavam reunidos. E a unção foi de libertação por Pedro. E Pedro foi solto de forma extraordinariamente milagrosa por causa da contínua oração da igreja. Então destaque esse ponto para o seu aluno aí, meu. A importância de nós orarmos por quem está preso. Importância da igreja de lembrar que se um membro chora, todo mundo chora, meu irmão. Olha a igreja primitiva nos ensinando. Só que hoje entrou uma indiferença do inferno dentro da igreja, que cada um só olha para o seu umbigo, e se você não está passando problema, o outro é que se lasca. Ninguém quer mais pagar preço pela vida do próximo. Que evangelho é esse, meu irmão? Essa igreja aqui pagou o preço, abriu mão da sua vida, abriu mão da sua liberdade, abriu mão dos seus afazeres para buscar a Deus pelo outro que estava preso. E a igreja de hoje, como nós estamos vivendo, meu irmão? Nós precisamos voltar. Sabe para quê? Para termos novamente experiências com Deus, para impactar o mundo, para impactar os que não vivem no reino, os que estão na mão do diabo. Eles precisam ver esses sinais aqui para poder se converter. Por isso é que nós não vemos mais sinais e maravilhas. A igreja está totalmente indiferente uns aos outros. O corpo, cada um está indo para um lado, meu irmão. Cada um está querendo fazer suas coisas, só querem olhar os seus pontos de vista, só querem viver as suas próprias particularidades. E aí não há, união, partir do pão, não há coinonia. Então assim não há derramação da unção, não há derramamento de unção. E aí o que acontece? Não tem milagres para se contar. Vivemos em igrejas frias, igrejas rotineiras, igrejas que faz todo dia a mesma coisa, igrejas automáticas que só cumprem agenda, só passam tempo junto ali e nada acontece, não se vê mais sinais e maravilha, não se vê mais prodígio. Por quê? Falta a comunhão, falta viver um só evangelho. E aí não se vê mais libertações, não se vê mais milagres sobrenaturais como nós vimos aqui nessa passagem. Então destaque isso para o seu aluno. A igreja deve perseverar em oração sincera uns pelos outros, para que a gente possa ver sinais e maravilhas na vida do nosso irmão. No tópico 3.3, né? Pedro é revestido com o poder do Espírito, né? Então agora vai mostrar Pedro justamente fazendo os sinais e a maravilha. O processo de lapidação acabou, Pedro foi preparado, Pedro foi transformado, Pedro viveu experiências com Cristo e agora ele está pronto para ser testemunha de Cristo, para fazer obras maiores que Cristo. E ele começa na pregação, começa a orar pelos enfermos, ao ponto da sua própria sombra curar pessoas. Por quê? Era tamanho poder, era tamanho essência de Deus, o vaso estava tão cheio, transbordando, que esses sinais, essas maravilhas aconteciam aqui. Então nós precisamos voltar, pedir novamente ao Senhor para sermos cheios do Espírito Santo, mas precisa passar por isso aqui, precisa passar pela tempestade, precisa passar pela prisão, precisa ter oração contínua, precisa ter experiências com Cristo, para que você seja fortalecido no poder de Deus, e aí depois você seja quem? Ousado na fé mesmo. Espírito de ousadia. Foi isso que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, o Senhor derramou sobre você espírito de ousadia, Timóteo. Vá pregar, vá mostrar o evangelho, vá fazer a obra, pregue, fale, busque a Deus, faça sinais e maravilhas, porque é assim que as pessoas se convertem mesmo. Igreja automática, igreja rotineira, igreja fria, igreja que só faz a mesma coisa sempre, que nada tem de diferente. Quem você vê se converter? Hoje, raramente.
aparece alguém para se converter dentro das igrejas. Por quê? Porque não chama as pessoas. Não tem mais os sinais e maravilhas. É os sinais e maravilhas que faziam essas pessoas ir ouvir e se aproximar dos apóstolos para poder ter grande temor e se converter ao Senhor também. Mas para viver poder de Deus, para viver o pleno do Evangelho, para viver o que Cristo trouxe para nós, para que a gente possa cumprir o ide por todo mundo, pregar o Evangelho, tem que ter intimidade e experiência com Deus, tem que buscar a Deus, tem que estar passando pelo processo, lapidado por Deus, para viver isso aqui. Não é na sabedoria humana. Pedro era simples, Pedro não tinha sabedoria, Pedro não tinha ciência, não tinha boas palavras, não sabia fazer. Mas quando foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo usava Pedro e fazia esses sinais e maravilhas, e ele impactou a vida de muitas pessoas naquela época. Que nós possamos ser assim, que nós possamos ser tratados por Cristo, que você possa pedir a Deus: trata o meu caráter, trata as minhas falhas, me conserta, me arruma, me prepara para que eu possa ser um grande instrumento teu para fazer diferença, para trazer lucro para o reino dos céus, meu irmão. Pedro trouxe lucro, valeu a pena. Jesus olha para a vida de Pedro e diz: ó, valeu a pena ter perdoado Pedro, valeu a pena ter ensinado Pedro, valeu a pena orar ao Pai para Satanás não mexer na vida de Pedro, valeu a pena porque agora Pedro está fazendo a obra que eu ensinei, que eu coloquei, que eu chamei, e grandes coisas têm sido feitas e almas têm sido resgatadas para o reino. É isso que Deus espera de nós. Qual é o lucro que nós temos trazido para o reino? Qual é o retorno que tu tem dado por tudo que Cristo fez na tua vida para o reino, meu irmão? Que mudança nós temos feito na vida de alguém para impactar e essa pessoa vir para Cristo no reino de Cristo? Qual é a diferença? O que nós temos feito? Qual é o impacto? Qual é a mudança? Qual é, o testemunho que alguém vai dizer e falar: eu vivi ali, eu passei e aquele homem de Deus mudou a história. Assim como aquele paralítico na porta do templo pode falar: 2 homens de Deus vieram aqui, oraram por mim e Deus me curou. Pedro e João fizeram a diferença na vida daquele homem. Qual é a pessoa que pode dizer que você fez diferença na vida dela e que hoje ela é cristã através do seu ministério? É isso que nós precisamos entender. O que tu vai aprender? Por isso que tem um hino que diz: posso eu me apresentar ao Senhor de mãos vazias? Pedro não tinha mão vazia, meu. Quando ele se apresentou para Cristo, olha as almas, olha o trabalho, olha o servo bom e fiel que fez. Valeu a pena tudo que Deus fez na vida de Pedro. Valeu a pena passar todo o processo, que Pedro trouxe lucro para o reino. Nós podemos ser assim também. Nós somos como Pedro, meu. Oscilamos na fé, mas vivemos um processo de transformação e de lapidação de Deus na nossa vida, mas nós precisamos nos deixar ser usados, trabalhar, buscar em Deus para trazer resultados para o reino e impactar vidas, amém? Então destaque isso para o seu aluno. Deus transforma a vida de qualquer um, no simples, do mais indouto, do mais, daquele que às vezes as pessoas não dão nada, mas Jesus transforma, Jesus trabalha e ele se torna um grande homem de Deus para fazer a obra do Senhor. Destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.